Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque um dia o Senhor irá retornar. Nós te agradecemos por quem o Senhor é. Nós te agradecemos porque sabemos que não estamos aqui em vão. Não estamos aqui só por um tempo. Nós estamos aqui só por um tempo. E estamos te adorando sabendo que um dia, Pai, vai ter uma perfeição eterna ao seu lado, Pai. E que a gente possa estar preparado. Que a gente possa estar preparado para esse dia, para aquilo que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode sentar, você pode tomar o seu lugar. Valeu, banda. Obrigado, glória a Deus pela vida de vocês. Glória a Deus pela vida de vocês. Você foi abençoado por esse tempo de adoração? Sim ou não? Sim ou não? Glória a Deus, glória a Deus. Gente, estou muito feliz. Muito feliz que você saiu de casa com essa chuva. Quem pegou chuva vindo para cá? Pegou chuva vindo para cá, mas você chegou, né? Então fala assim para a pessoa que está do seu lado: parabéns, você chegou. Parabéns, que bom que você está aqui. Dá um abraço, assim, um apertão e fala: que bom que você está aqui. Porque você, já dizia minha mãe, você não é de açúcar. Você veio, talvez você seja doce, mas você não é de açúcar. Você veio, você está aqui. A gente vive uma geração tão mimimi que até a chuva é um negócio. Eu não vou sair porque eu vou molhar a minha chapinha. Molhou sua chapinha? Molhou? Molhou, né? Deu uma arrepiada no cabelo assim. Mas tá bom, você está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Gente, seguinte, o Matheus e a Lê falaram aqui sobre o acampamento semana que vem. E é o primeiro acampamento que a gente vai fazer uma festa à tarde. Então vai ser uma festa. Essa festa ali da alegria, com as cores, vai ser à tarde. Então assim, vai estar rolando tirolesa, futsabão, piscina, futebol, bungee jump. Não, bungee jump não tem. Sei lá, guerra de bexiga. Vai ter guerra de bexiga? Pela fé. Então, vai ter um monte de coisa, vai ter uma festa. Então, enfim, vai ser muito legal. A gente está com muita expectativa do que vai acontecer. Felipe, eu não me inscrevi para o acampamento, eu não tenho grana, tá difícil o negócio. Eu quero te falar um negócio. Se você quiser, a gente vai dar um jeito. A gente vai dar um jeito. A gente vai falar: o que você tem para pagar? O que você tem para pagar? Eu tenho R$100, eu tenho 150. A gente vai falar: o que você tem para vender? Tem um tênis lá, eu tenho as roupas velhas, eu tenho um patins que eu não uso mais. Desde que seja lícito, tá bom, gente? Desde que seja lícito. Você vai vender alguma coisa, a gente vai vender brigadeiro, a gente vai dar um jeito. Quero te falar que você não vai ficar de fora desse acampamento. Presta atenção. Você não vai ficar de fora desse acampamento por causa de dinheiro. A gente vai dar um jeito, mas o que chega pra gente é assim, ó, de vez em quando chega assim, ó: eu quero ir no acampamento, mas eu não tenho dinheiro. Aí o que você pode fazer? Nada. Não, você tem que demonstrar vontade. Se você quer muito ir, você vai dar um jeito, a gente vai te ajudar a dar um jeito, a gente vai ralar junto. Tem uma semana para resolver isso. Nem que a gente faça 1000 brigadeiros, vai vender na rua ali, sei lá. Vai ter um negócio lá, como é que é? O que é feriado do quê? Que tem agora? Dia 2? Finados. Nós vamos lá na frente do cemitério vender brigadeiro. O pessoal não vai lá no cemitério? Vamos lá, vamos vender água, sei lá, vamos dar um jeito. Eu quero que você entenda que a gente tem orado para esse acampamento. Eu já falei semana passada, eu acho. Coisas diferentes acontecem em acampamento. Você já viveu algo extraordinário num acampamento aqui? Levanta a mão assim, ó. Ó, não é eu que estou falando, é a galera aqui que está falando. E a gente está com muita expectativa com o que vai acontecer semana que vem. Essa semana eu estava conversando com a galera que vai ministrar lá. Eu estava pensando na ministração que eu vou fazer. E eu falei: Deus, tem que ir todo mundo, tem que, enfim. Eu sei que tem a limitação do Enem, ano que vem a gente já adaptou isso aí. Eu sei que talvez você está estudando o ano inteiro, porque no domingo lá do Enem você tem que ir bem e tal, beleza. Mas se você não está dentro dessas limitações, você não pode ficar de fora, tá bom? Você não pode ficar de fora. Converse com o seu líder de A, converse com a liderança, vem falar comigo. Tem algumas situações aí que a gente está tentando entender como que a gente vai ajudar. Mas você precisa querer, você precisa estar junto, você precisa movimentar, você precisa estar junto. E a gente vai ter uma semana para resolver, para você estar lá, dia 3, lá no acampamento, tá bom? É nóis. Quem está inscrito já? Fala eu. Mais animado, quem está inscrito? Fala eu. Valeu, é nóis, tamo junto. Seguinte, vamos lá. Essa semana eu estava pensando, né? Quantas horas tem num dia? Quantas horas tem num dia? 24. Quantos dias tem numa semana? Quantas horas tem uma semana?
Faz a conta aí. Galera da matemática. 24 vezes 7 cabeça. 24 vezes 7 cabeça. Quebra. Ó, 168. 160. Mano, você está estudando para medicina. Você está no lugar errado. Ah, você fez comum. Você quebrou, né? Você fez 20 vezes 7, 140. Depois, isso aí. Fez comum. Fiz comum. Eu fiz Proerd, por isso que eu sou alguém na vida, assim. Vocês fizeram Proerd? Quem fez Proerd aí? Levanta a mão. Mano, Proerd é de Deus. Você lembra a musiquinha? Proerd é um programa. Proerd, a solução. Lutando contra as drogas. Aprendendo a dizer não. Nossa, Proerd, cara. Proerd, ele salvou a vida de muita gente. Proerd, glória a Deus pelo Proerd. Glória a Deus pelo Proerd. Olha só, o que você aprendeu na igreja hoje, filho? Proerd. Você não fez Proerd, você tem que rever seus conceitos aí. Entra no Proerd online e vai fazer Proerd, tá? Então assim, 168 horas na semana. 168 horas na semana. Quantas semanas a gente tem no ano, você sabe? Quantas semanas a gente tem no ano? 52 semanas no ano. 52 semanas no ano. Vai lá, homem do Kumon. Quantas horas a gente tem no ano agora? 168 vezes 52 dá 8.760 horas. Esse é o presente que você tem no ano, 8.760 horas. Felipe, o que você está viajando? Vamos voltar para os 168 horas na semana. Quanto tempo você passa na igreja dessas 168 horas? Quanto tempo? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, a média aí que você passa na igreja dentro dessas 168 horas, que é uma semana. 2, 3 horas? 1 hora? 4 horas? Quem passa aí 2 horas dentro da igreja nesse tempo? 2 horas, olha, tem 4 horas. Você faz um ministério, você vem no culto domingo, umas 6 horas aí. Entre 6 a 10 horas, 6 a 10, ó, tem uma galerinha. Isso não dá, para a grande maioria aqui, gente, não dá 10% da sua semana que você está dentro da igreja. 10% seria 16 horas. Tirando eu e a Vitória, que ficamos o dia inteiro na igreja aqui, né? Trabalhamos aqui. Mas para a grande maioria aqui, não dá 10% da sua semana em comunhão, na igreja, com a galera. E isso reflete na sua vida. Isso reflete porque a gente tem uma falsa ilusão de estar no sábado aqui, você chegou às 6h30 e você ficou até 8h30, 9 horas, talvez você fique 3 horas aqui dentro, e depois você vem no domingo com um culto de 1h20, mais 1 hora, então vai dar umas 4h30, 5 horas. Você tem uma falsa ilusão que você está tendo um relacionamento com Deus. E eu fiz questão de trazer o tempo de uma semana em horas, para que você entenda que vir à igreja, participar disso aqui não representa nada na sua vida. Não representa nada. E a gente tem muitas vezes uma falsa ilusão de que se eu sou um assíduo nas programações da igreja, eu sou uma pessoa de Deus e eu tenho um relacionamento com Deus. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que Satanás quer colocar na sua vida. Isso aqui é só algo muito... E eu não quero ser irresponsável com essas palavras, mas você frequentar no sábado e no domingo, se você não tem uma vida diária com Deus, isso aqui vai ser... Pode até mexer com algumas emoções, mas se você pensar na vida com Deus como um todo, vai ser irrelevante. Porque você vem aqui, você participa de um tempo, você até às vezes abre uma boca para uma canção, você está servindo, mas no seu contexto de vida, isso aqui não representa 10% da sua vida. Eu volto a falar, poucas pessoas aqui falaram 16 horas que passaram dentro da igreja. E por que eu estou falando de igreja? Porque eu estou usando o espaço físico. Se você for para a Bíblia, igreja não é um espaço físico, igreja são pessoas. E talvez nessa conta já melhore um pouquinho. E aí você fala assim, mas eu me relaciono com a galera durante a semana. Eu me relaciono com o pessoal, então eu já aumento um pouquinho esse score, eu já aumento um pouquinho essa taxa de que eu estou relacionado com a igreja. Tá bom, será que chegou a 30 horas? 20% da sua vida? E vamos pensar que, tá, Felipe, mas você não está contando o tempo de dormir. Você não dorme 12 horas por dia? Dorme? Não, né? Você dorme 12 horas por dia?
Não é para dormir, gente. Pelo amor de Deus, 12 horas por dia é muito. Tem que dormir 8, 9. Que seja dessas 168 horas, que você durma 80 horas. Não, 80 horas é bastante, hein? Mais de 10 horas por dia. Que você durma 70 horas. 10 horas por dia, 70 horas. Ainda sobra um tempo que você usa para estudar. E aí, às vezes, a gente insiste tanto. Seu líder, quem participa de GA aqui? Levanta a mão. Quem participa de GA? O seu líder já incentivou você a fazer meditação? Sim ou não? Já perguntou assim, fez a meditação essa semana? Você já ouviu essa pergunta, gente? Tem gente que cresceu aqui desde os Nova Teens, ele ouve isso toda semana. Fez a meditação essa semana? Fez a meditação essa semana? Ele já falou isso para você assim? Você consegue fazer meditação em 10, 15 minutos? Já ouviu isso? Já ouviu essa frase, gente? Sim ou não? E aí, se você for pensar, gente, dentro de 168 horas na semana, se você dedicar 10 minutos por dia, são 70 minutos na semana. Tem gente que não gosta de número e está odiando essa administração, né? Está bugando assim, ele não conseguiu nem fazer a conta de 7 vezes 24. Eu estou falando um monte de número aqui. Mas se você dedicar 10 minutos por dia, são 70 minutos na semana, é 1h10. É muito medíocre isso, de um relacionamento com Deus. E agora eu quero te falar algo mais interessante. Tem gente que não consegue fazer essa mediocridade de se relacionar 10 minutos com Deus. E aí quer viver coisas incríveis com Deus. Poxa, Deus não fala comigo, Deus não se manifesta, Deus não toca meu coração. Porque um relacionamento, para ser real, ele precisa ter as duas partes. E muitas vezes você está vivendo uma mentira de achar que estar aqui, você está se relacionando com Deus. Eu gosto de número, eu gosto de colocar ali a porcentagem, para você entender como muitas vezes a nossa vida, ela não está inclinada para Deus. E tem gente que ainda chega aqui, nessas 2 horas que você vai passar com Deus, alguns dormem na mensagem, e os outros ficam fazendo outras coisas, batendo papo, mexendo, conversando com o outro. E nem essas 2 horas, 3 horas que você passa dentro da igreja, você usa como tempo de qualidade. Não existe um relacionamento sem dedicação de tempo e esforço. Então qual que é o grande problema? Por que a gente não se dedica para Deus? Por que a gente não realmente consome Deus? Talvez você está passando por uma fase da sua vida que você está dedicando ao estudo. Eu acho que não é 50% da galera aqui. Dedicar ao estudo é colocar a sua vida ali. Talvez você está perdendo muito tempo com coisa que não vai mudar a sua vida. Talvez você está dormindo demais. Talvez você está consumindo coisa demais. E aí, a gente fala muito sobre se afastar das coisas que me tiram de Deus. Eu quero que você mude esse pensamento. Ao invés de você se afastar das coisas que te tiram de Deus, eu queria que você começasse a pensar em se aproximar mais de Deus. Porque às vezes a gente fica brigando muito com aquilo que eu não devo fazer e esquece de fazer aquilo que deveria fazer. Eu quero falar contigo hoje, o tema dessa mensagem é não tem problema. Você já deve ter ouvido essa frase, não tem problema. Vamos a tal lugar, não tem problema. Vamos fazer isso, não tem problema. As pequenas concessões da nossa vida formam o nosso caráter. Ninguém. Eu conversei com 2 jovens essa semana. 2 pessoas que eu amo muito. 2 que estavam meio perdidos e têm buscado de novo a Deus. Ninguém se perde na caminhada com Deus de uma hora para outra. São pequenas concessões de não tem problema. São pequenas aberturas que você deixa entrar. São pequenas ideias que você deixa entrar na sua mente. E eu volto a falar. A grande maioria aqui, 90% da sua vida você está fora de um contexto de igreja. 90% da sua vida você está lá na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. 90% da sua vida você está sendo alimentado por as coisas que não são de Deus. Ou você vai se inclinar intencionalmente, individualmente ou coletivamente em buscar as coisas de Deus, ou você vai ser dirigido por aquelas coisas que você está consumindo. Não tem problema. Eu já ouvi muito isso. Pastor, não tem problema. Eu atendi há 3 semanas um casal que chegou aqui na igreja, e eles queriam conhecer essa igreja, e eles mandaram lá no solicitação de aconselhamento, desejo conhecer a igreja. Quero saber como a igreja funciona. Aí eu marquei com eles, e
e eles sentaram assim na minha frente e falaram assim: pastor, a gente está querendo conhecer a igreja. Aí eu perguntei: vocês já vieram aqui? Não, nunca, a gente nunca veio aqui. Mas a gente quer saber o que pode e o que não pode nessa igreja. Eu falei: como assim? Ah, vocês têm alguma cartilha? Vocês têm alguma cartilha assim? Isso pode, isso não pode? Pode, sei lá, usar a camiseta do Corinthians? Eu falei: não, isso não pode. Pode, sei lá, ele perguntou assim: ah, pode usar maquiagem? A mulher, não ele, ela perguntou. Ele ficou estranho, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, enfim. Aí ela perguntou: pode fazer tatuagem? Pode? Eu falei: olha, pode o que está na Bíblia que pode e não pode o que está na Bíblia que não pode. Então, mas vocês não têm uma recomendação? Não, a gente tem a Bíblia. Ah, é porque a gente vem de um lugar assim, assado e tal. Qual que é o grande problema? O que a religião criou? Como as pessoas não consomem a palavra de Deus, presta atenção nisso. Como você não sabe o que está na palavra de Deus, você precisa de regras. E aí é mais fácil você seguir regras a primeiro momento, mas depois aquilo te escraviza. Então a religião fez isso. A religião fez um livro de regras. Você pode fazer isso, você pode assistir aquilo, você não pode fazer isso. E aí quando você vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus fala sobre liberdade. Coisas que não convêm, coisas que convêm, coisas que vão te aproximar mais de Deus e coisas que vão te afastar de Deus. Você pode fazer o que você quiser. Fala para a pessoa que está do seu lado: você pode fazer o que você quiser. Fala com convicção: você pode fazer o que você quiser. Fala com mais força: você pode fazer o que você quiser. Olha, isso é libertador. Sabe por quê? Porque realmente você pode fazer o que você quiser. Se você quiser sair daqui hoje e tacar o louco nas baladas, sei lá, fazer a loucura que você quiser na sua vida, você pode fazer. Talvez seu pai, sua mãe não consiga te impedir, eu não consiga te impedir. Mas a Bíblia fala que você pode fazer o que você quiser, mas tudo que você fizer tem uma consequência. E às vezes a gente busca regras, a gente busca uma maneira de viver para que você possa viver na risca. Vim na igreja, então eu cumpri o checklist, eu cumpri aquilo que eu precisava essa semana. Gente, deixa eu falar algo de todo o meu coração. Vocês estão crescendo, vocês estão amadurecendo. Vocês não são mais nova teens, start. Vocês são uma transição ali de adolescência, a grande maioria aqui de adolescência para uma vida adulta. E você precisa entender que conforme você vai crescendo e amadurecendo, a vida deixa de colocar lista de regras e você vai começar a ter as suas próprias escolhas. E aquilo que você escolhe vai interferir em quem você é, aquilo que você vai viver, aquilo que você vai prosperar. Para de ficar olhando para o outro, ou ficar olhando para uma instituição e querer o limite de onde você pode ou você não pode. Ah, Felipe, mas isso é maturidade, interpretação. Sim, é isso que a gente espera de vocês. Agora, o resultado da nossa vida é aquilo que a gente consome. A palavra de Deus fala assim, Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Tá, então, está falando que olhos bons não é de beleza de olho, não é olho azul, não é olho verde, não é olho vesgo, não vesgo, é olhos, aquilo que você está entrando no seu corpo. Entenda isso. Mas se seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. A Bíblia fala que aquilo que você consome, e aqui ele usa, Jesus está falando, é Jesus que está falando isso aí, gente. Ele está falando de olhos. Aquilo que está entrando nos seus olhos, e aí eu aumento isso aqui, nos seus ouvidos. E aí quando você fala de saúde física, na sua boca, isso vai mostrar quem você é. Talvez você fale: Felipe, eu não consigo me aproximar de Deus, eu não consigo sentir Deus, eu venho na programação, porque você quer uma experiência com Deus no final de semana, você quer uma experiência com Deus no sábado e no domingo, mas aquilo que está dentro de você é escuridão. E não adianta você se alimentar de escuridão a semana toda. Não adianta você consumir mundo. E você tá no meio dessa bagunça, eu estou no meio dessa bagunça. E você não precisa fazer esforço para consumir coisa ruim. Entenda isso, você não precisa fazer esforço para consumir coisa ruim. Mas aí a gente consome
a semana toda, indiretamente e diretamente, intencionalmente e não intencional. Você está consumindo, você está passando na rua, você começa a ouvir o eletrofunk, não sei o que lá, umas músicas loucas. Cara, tem umas músicas que eu tenho vergonha de ouvir assim. Uns negócios tão explícito, parece que é uma pornografia cantada. Você já ouviu alguma coisa assim? Pode ser sincero, você já ouviu passando em algum lugar aqui? Não sei o que lá, senta, levanta, empina, vira uma mortal e senta de novo. E tem gente que já lembrou de um monte de música, só desse exemplo que eu dei. Porque de alguma forma você consumiu aquilo. Você consumiu aquilo. E isso é feito para colocar na sua mente. Para que as trevas, às vezes a gente acha que o mundo, você está exagerando, o mundo não é intencional. Gente, você é um produto que o mundo quer formar e quer vender. Você já usou coisas porque viu pessoas usando. Você já consumiu coisas porque viu pessoas consumindo. Você já fez algo porque é tendência naquele momento. Tenho certeza que alguns de vocês já fez lá a fotinha da Disney lá. Você viu lá no Instagram que está todo mundo postando, todo mundo virou agora Disney. Todo mundo virou Walt Disney lá, sei lá, todo mundo. Você viu? Você viu no Instagram? E aí semana que vem, não sei o quê, uns 6 meses atrás você estava acordando o Pedrinho, você acordou o Pedrinho? Acorda. Tava, o Pedrinho já está dormindo, você não está nem aí pro Pedrinho. E tal. É isso, cara, você já consumiu algo, presta atenção no que eu estou falando. E eu me coloco no meio disso. Nós já consumimos algo porque as pessoas ao nosso redor estavam consumindo. Talvez a gente nem queria, mas a gente ouviu, de tantas pessoas falarem, a gente fez. E nem tudo é ruim. Não quero ser aqui o cavaleiro do Apocalipse, tudo é pecado, vai morrer, vai para o inferno. Não estou falando disso. Mas a sua mente está sendo formada por isso. A sua mente está sendo formada por isso. Olha o velho falando aqui, há muito tempo, não há muito tempo, há alguns anos ninguém falava de linguagem neutra. Presta atenção no que eu estou falando. Ninguém, você já ouviu falar de linguagem neutra, sim ou não? Todos vocês já ouviram? Sim, vocês já ouviram, né? Ninguém falava disso. Uma formação de repetição, cultura de massa, repete. Primeiro, você começa a virar um sarcasmo, um humor. O humor é uma forma de grudar as coisas na sua mente. Repete, até no momento que isso já não é mais algo que doa seu ouvido. E se torna algo comum. Mas algo comum nem sempre é algo normal. Repete isso comigo, algo comum nem sempre é algo normal. Mas pela repetição, pelo aquilo que você foi ouvindo, pela zoeira, pelo humor, você foi condicionando aos poucos que isso é comum. E aí no seu coração, você começa a questionar aquilo que era questionável, era inquestionável, você começa a questionar. Um valor inquestionável no seu coração, você começa a pensar, não é bem assim. E aí a gente começa a ver os movimentos de atualização de Bíblia, você começa a ver, enfim, minorias, grupos, tornando aquilo como verdade. Porque é uma repetição, é uma cultura, e é algo que você está consumindo. Talvez a primeiro momento, aquilo gritou no seu ouvido. Depois virou normal, foi se tornando comum, até que você se acostumou com aquilo. Os olhos são a cadeia do corpo. O que você está consumindo? O que você está consumindo vamos tirar 70, nas 90 horas que você está acordado? O que você está consumindo nesse tempo? O que está formando a sua mente? O que está formando a sua mente? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. O que está formando a sua mente? Eu trouxe isso aqui, ó. Você já viu isso aqui na TV? Esse negocinho aí? Olha só como a gente é condicionado, presta atenção. Olha só como a gente é condicionado a consumir algo que é para ser parecido como comum, mas não é. Tem a classificação livre. Eu tenho Netflix, você tem Netflix? Você tem assinado lá?
Lá no Netflix do infantil do meu filho, eu coloquei lá só classificação livre, porque eu já acho que o 10 é um pouco pesado. Eu coloquei lá, mas no meu não está. No meu não está livre. Olha lá, a simbologia, isso aqui é lei brasileira, tá, gente? Só para você entender. Isso aqui é lei brasileira, a gente está falando de lei feita. Estou falando de Bíblia, eu estou falando de lei. Livre quer dizer que não expõe as crianças a conteúdos potencialmente prejudiciais. Então, você vai assistir lá Peppa Pig, sei lá, alguma coisa que não fale nada ruim e tal. Ninguém bate ninguém, ninguém dá tiro em ninguém e tal. De boa. 10 anos. E aí você pensa, pô, eu tenho 15, 16, posso assistir de 10. Olha só que com que 10 anos você pode assistir. Conteúdo violento ou linguagem inapropriada para crianças ainda que de menor intensidade. Então, com 10 anos já pode falar uns palavrãozinhos lá, pode ser intencionalmente violento, que com 10 anos você já consegue entender isso. Então tem que ter 10 anos. Então você já pode consumir segundo mundo, você já pode consumir um conteúdo violento ou linguagem apropriada para criança. Com 12 anos, gente, pode conter agressão física, consumo de drogas e insinuação sexual. Então, com 12 anos, na nossa lei, no Brasil, já pode dar uma incentivadinha de droga, entendeu? Com 12 anos já pode tomar uma cachaçinha lá, aparecer lá um baseadinho, tá, uma cedinha, tá, pode, 12 anos. E insinuação sexual. 14 anos. Todo mundo aqui tem mais de 14 anos. Conteúdos mais acentuados com violência e linguagem sexual. 16. Conteúdos de sexo. Ó, já está esquentando o negócio aqui. 16 anos. Conteúdos de sexo, violências mais intensos, com cenas de tortura, suicídio, estupro ou nudez total. Quem aqui tem 16 ou mais? Levanta sua mão. O mundo está falando que você com 16 anos, você já pode consumir isso, você já tem consciência e você já pode absorver isso. Você entenda que a gente está falando de valores, gente. E aí você está consumindo isso porque você tem 16 anos. Só que você está formando sua mente, você está formando seu coração, você está formando quem você é. 18 anos. Quem tem mais de 18 aí? Olha, uma galera. Conteúdos violentos e sexuais extremos, cena de sexo, incesto, atos repetidos de tortura, mutilação ou abuso sexual. Se você tem 18 anos, você pode consumir isso aqui. A gente está falando de classificação. Se tem essa classificação, é porque existe isso sendo produzido. Eu quero que você entenda isso. Que não é o acaso que você consome, existe uma indústria para que você consuma isso, para que o seu pensamento seja forjado a isso. A gente vive um mundo sexual, a gente vive um mundo sexualizado, a gente vive um mundo de exposição, a gente vive um mundo que, sei lá, você não pode ir numa academia sem você ser instigado sexualmente, você não pode assistir um filme sem que... Você já assistiu uma história de um filme assim, sei lá, ursinhos carinhosos na nuvem e de repente, na troca de cena, aparece os caras se beijando e se esfregando na parede. Do nada, assim. E depois volta. Por quê? Para que precisa isso? Já assistiu La Casa de Papel? Já assistiu La Casa de Papel? Já assistiu La Casa de Papel? Quem assistiu La Casa de Papel aqui? Eu lembro que eu estava assistindo La Casa de Papel e numa determinada cena, do nada, assim, ó. Vamos roubar um banco e ficar rico. Dividir o dinheiro para todo mundo. Do nada, na cena seguinte, 2 homens se beijando. Falei, mano, o que tem a ver isso? Gente, pauta. Cultura. Massa, cultura de massa. Troca de valores. E aí você quer saber o que acontece no final do roubo. E aí você acaba, vou passar rapidinho aquilo ali. Eu lembro uma vez que eu fui com os jovens no cinema há um tempão, faz muito tempo mesmo. Deve fazer... Eu nem era casado. Já faz 1000 anos que eu sou casado, né? Eu casei quando eu tinha 5 anos, eu acho. Quantos anos que a gente está casado, amor? Vai fazer 12 anos, cara. Eu tenho 24, casei com 12 anos. Meu Deus do céu. Não, cara, os céus e terras passaram, muitas coisas aconteceram, e eu estava pensando, eu sempre fui casado, cara. Eu acho que eu nasci, o que eu lembro da minha vida, eu já era casado, assim. Quais são as lembranças de vida? Eu estava casando, foi a minha lembrança de vida. Enfim, mas eu tenho uma lembrança antes de ser casado, um dia que eu fui no cinema com jovens.
E aí a gente estava assistindo um filme lá, de comédia, e de repente, no meio do filme de comédia, o cara começou a arrancar a roupa da mulher e tal, do nada assim. E eu tinha convidado, eu já era líder de eu tinha convidado os jovens para ir na igreja, para ir no cinema. Eu falei, ai, tongo, por que não foi assistir Paixão de Cristo? Nunca mais eu fiz isso na minha vida. Sério, nem Patrulha Canina mais eu chamo a galera para assistir, porque... Aí eu falei, mano, vou ter que levantar. Tinha pago o cinema. Tinha comprado pipoca. Falei, velho, que saco. Mas meus princípios. E o exemplo. Levantei. Falei, galera, vamos embora. Depois eu fiquei sabendo que era a única cena que tinha. Eu falei, podia ser no final, né? Pelo menos eu tinha assistido o filme inteiro. Mas é o exemplo. É a concessão que você está dando para sua mente. Eu lembro que eu e a Nai fomos assistir um seriado. Não lembro o nome do seriado. Você lembra daquelas mulheres que era presa? Que era na cadeia de umas mulheres? Orange, Black, New Black. Primeiro episódio, muito massa. Segundo episódio, parecia umas mulheres se esfregando. Falei, vamos passar essa cena, porque eu queria muito assistir aquele seriado. Aí eu passei a cena, deu 5 minutos depois, apareceu de novo. Falei, caralho, não dá para assistir. Não dá para assistir, gente. Você filtra aquilo que está entrando na sua mente. Fala para a pessoa que está do seu lado, você filtra aquilo que você consome. É simples assim, você tem um botão de desligar, desliga. Troca, muda, troca o seriado, não assiste mais. Aprendendo com Davi e José. Eu gosto dessas duas histórias. Eu gosto muito mesmo dessas duas histórias, eu quero bem rapidinho falar com você. Davi, homem segundo o coração de Deus. Uma tarde, Davi levantou-se da cama. Primeiro, estava dormindo de tarde. Estava dormindo de tarde. O cara não estava fazendo muita coisa. A galera em guerra e o Davi dormindo de tarde. Beleza, levantou-se e foi passear pelo terraço. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. Do terraço, ele viu. Ele consumiu. Entende isso aqui? Todo problema começa com aquilo que entra em você. Aquilo que você está deixando você consumir. Ele viu. Também a mulher estava tomando banho na frente da janela do rei, né? Enfim, vamos lá. E ele viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Ele viu. Ele poderia ter, naquele momento que ele viu, fechado o olho, entrado e feito outra coisa. Mas ele viu e ele tomou uma atitude. Manda buscar, manda saber quem ela era. Disseram, né? Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Então ele consumiu, ele sentiu um desejo e ele mandou fazer, mandou trazer, mandou acontecer, ele mandava em tudo. Tem gente que acha hoje, no mundo de hoje, que pode fazer tudo porque manda em tudo. Ele não soube filtrar, ele viu. Ele poderia ter desviado seu olhar, mas não, ele ficou consumindo. Assim, na minha Bíblia, eu acho que ele viu e ele ficou lá olhando. E ficou, vamos ver até onde vai. Você não impede de ver algo ruim. Não tem como, às vezes, impedir. Você está assistindo um negócio e, de repente, aparece. Mas você decide se você vai continuar vendo ou se você vai fechar o olho. Se você vai desligar, se você vai sair correndo. A decisão é sua. Não impede de começar a tocar uma música louca lá. E você que vai decidir se você vai continuar ouvindo ou não. José agora. Aí você sabe que ele deita com Batseba, ela engravida, ele manda trazer Urias não deita com ela, aí ele manda matar, manda uma carta para colocar ele na frente de batalha, Urias morre, enfim, e Deus tem todo um processo na vida de Davi porque ele foi desobediente. Assim, embora ela insistir, agora José na casa de Potifar. Aqui está falando da Potsafada lá, a mulher, Potsafada. Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia. Mano, homens, levanta a mão aqui, homens. Homens, levanta a mão, pelo amor de Deus, levanta a mão. Homens. Tá, obrigado. Pensa uma mulher bonita. Pensou? Só pensa rápido, não é para ficar desejando ela. Pensa rapidinho. Aquela mulher bonita, porque a mulher da guarda, do dono da guarda, do capitão da guarda, não deveria ser uma mulher feia. Deveria ser uma mulher bonita lá no... Todo dia insistindo para ficar com você, para ter relações com você. Esse era o contexto. Tá?
Tem gente que tem homem que fala assim, eu não cairia, é porque você nunca talvez foi tentado nessa área. Então, esse era o contexto. Todo dia ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Enfim, colheu as consequências, foi preso, ela inventou uma história, blá, 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 mas depois ele se torna o segundo na linhagem ali de poder no Egito. Davi consumiu, José fugiu. É isso. Fala para a pessoa que está do seu lado para você guardar isso. Davi consumiu, José fugiu. É isso. Você quer se aproximar de Deus? Você quer ter Deus na sua vida? Você quer caminhar mais com Ele? Fuja das tentações desse mundo. Tem muita gente consumindo. E aí você é fruto daquilo que você consome. Isso aqui é uma sequência que eu tenho muito no meu coração. Isso aqui a gente vê na Bíblia diversas vezes. Você consome. Você consome. Você está ali assistindo, você está vendo, você está ouvindo. Você começa a pensar naquilo. Você começa a pensar naquela cena que você viu. Você começa a pensar na música que você ouviu. Você começa a pensar naquilo. E aquilo fica repetindo e martelando na sua cabeça. O que você faz? Você começa a sentir o desejo de fazer aquilo, de viver aquilo. Você faz e você se torna. Eu já contei a história aqui, o pastor já contou. Tinha um cara casado aqui na igreja, homem de Deus, começou pornografia, consumir, pensar, sentir, começou a fazer imoralidade, traição. O cara terminou tendo um relacionamento com um travesti. Pedofilia começa com isso aqui, ó. Consumo, penso, sinto. Fazer é o ponto final. Começa aqui. O problema é que a gente, eu não posso fazer, mas estou consumindo. Não posso fazer, mas estou consumindo. Você é aquilo que você consome. Te falo com toda certeza do meu coração. Se você só consome Deus no sábado e no domingo, você não é cristão. Eu vou repetir de novo isso, que eu quero que você guarde no seu coração. Se você só consome Deus no sábado e no domingo, você não é um seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo era aquele que consumia Jesus o tempo todo. A palavra de Deus fala para você pensar, fala para você orar, fala para você orar sem cessar, fala para você colocar seus pensamentos no alto, fala para você renovar sua mente. Você não vai mudar. Nada vai mudar na sua vida se você consumir Deus só no final de semana. Você não vai se parecer com Jesus se você consumir Deus só no final de semana. Você não vai sair da imoralidade sexual se você consumir Deus só no final de semana. Você não vai deixar de ser rebelde, mentiroso, orgulhoso se você consumir só Deus só no final de semana. Tem muita gente se enganando, fazendo um checklist que está vindo no final de semana aqui e achando que é de Deus. Mas a palavra de Deus fala que vai chegar um tempo onde vai ser separado o joio do trigo, onde vai ser separado aquele que é verdadeiro e aquele que é falso. E o meu coração dói, sangra, chora de saber que tem muita gente que não está vivendo de verdade aqui. Repense aquilo que você está consumindo. Repense aquilo que você está consumindo na sua rede social, no seu seriado. Tem gente que vai para a escola e não consome nem o conteúdo do colégio. Consome amizade, consome palavrão, consome mentira, consome luxúria. Você quer ser uma pessoa de Deus, você precisa consumir Deus todo o tempo. Você precisa ler a Bíblia. Você precisa renovar sua mente. Romanos 12:2, você está cansado, talvez você cresceu aqui na igreja, já ouviu esse versículo 1 bilhão de vezes, mas eu quero que entre na sua mente hoje isso. Que se o seu pensamento está longe de Deus, se você está consumindo coisa que não é de Deus, você precisa consumir a palavra de Deus para que você seja renovado. Você vai se parecer com esse mundo se você não consumir a palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Paulo depois escreve para Filipenses 4:8, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ele está falando para você colocar a sua mente nas coisas do alto. Pensem nessas coisas. E aí no 4:9, hoje eu estava lendo esse texto e me chamou a atenção. Paulo fala assim, olha,
tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. Tudo aquilo que você consumiu, ponha em prática. Na sua vida você vai colocar em prática aquilo que você consumiu. Se você consumiu imoralidade, mentira, mesmo que leve, você está deixando entrar essa mentira na sua mente. Se você consumiu orgulho, você vai começar a exalar orgulho. Se você consumiu uma vida procrastinadora, porque talvez foi o exemplo na sua casa, você está vivendo uma vida procrastinadora. O meu desafio para você hoje é renovar a sua mente. Abaixe sua cabeça aí no seu lugar. Eu sei que essa palavra talvez não é aquilo que está... Não é a melhor palavra para ouvir. Mas Jesus me incomodou muito no meu coração essa semana. Muito, 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 muito. Sobre a gente estar fomentando uma juventude, incentivando uma juventude a achar que é de Deus porque frequenta uma programação. A achar que vive algo, uma vida espiritual porque está no final de semana dentro da igreja. Talvez você está chegando aqui hoje. Que bom que você veio aqui hoje. Talvez é a primeira vez que você está no Jovens Up. Glória a Deus pela sua vida. Porque Deus quer transformar algo. Mas eu quero te falar que isso aqui não é o ponto final, gente. Isso aqui não é o ponto final. Isso aqui é só mais uma pequena coisa dentro do seu dia a dia na sua vida. Não se engane, não consuma o mundo o tempo todo e ache que você é de Deus. Baixe sua cabeça aí no seu lugar. Eu queria te convidar a pedir perdão. Eu queria te convidar realmente a que essa palavra constranja o seu coração, assim como constrangeu a minha tantas vezes, e que eu passei longe da palavra de Deus. Talvez você ache que a vida de pastor ou a vida de líder é uma vida, acorda de manhã, canta um louvor, adora Jesus, lê a Bíblia o dia inteiro. As nossas aflições são as mesmas, nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos em Cristo. Deus confiou essa liderança só para a minha vida. Mas eu passo por batalha. Se eu não me policiar, eu vou começar a pensar coisa que não devo. Eu vou consumir coisa que não devo. Peça perdão para Deus. Se Ele só faz parte da sua agenda no sábado e no domingo. Peça perdão para Deus. Se o único momento que você adora Ele com louvor é no sábado e no domingo, e ainda adora bem mal e mal, porque você está pensando o que os outros estão pensando de você. Repense sua fé, repense realmente a sua caminhada com Deus. Repense onde está teu coração, repense quem você é. Repense, repense. A gente serve um Deus que não teve ressalvas, que se entregou. A gente serve um Deus que pagou o preço numa cruz. A gente serve um Deus que foi por completo e por inteiro, e a gente está querendo servir esse Deus com 3 horas por dia, por semana, com 3 horas por semana, com 2 programações na semana. Não ache que o seu corpo está cheio de luz, consumindo o mundo durante a semana toda. Jesus, Pai, a gente está aqui hoje. E essa mensagem não tem nada a ver com querer lacrar, querer chacoalhar, querer... Não, Pai, essa mensagem tem a ver com aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. E com a confiança que o Senhor tem dado a essa igreja, essa juventude. Mas um dia a gente vai prestar conta, Deus, perante ao Senhor. Pai, te peço perdão, te pedimos perdão, Deus, por tantas vezes que a gente viveu uma vida cristã mentirosa. Que tudo é mais importante do que te seguir e te amar. Tudo é prioridade menos o Senhor. Tudo tem mais valor menos o Senhor. Pai, te peço perdão, Deus. Te peço perdão, Deus, que a gente possa
A gente não consegue dar o valor que o Senhor merece, porque o nosso amor é falho, a gente é humano e nem de longe a gente consegue alcançar isso. Mas que o Senhor constrange o nosso coração, Pai, no dia a dia, quando a gente coloca um monte de prioridade que não seja o Senhor, Pai. Cada jovem hoje decida fugir daquilo que tem consumido. Que a gente possa te conhecer, Pai.